O golpe SIM swap acontece quando um criminoso adquire um chip novo junto a uma operadora de telefonia, entra em contato com a central de atendimento daquela operadora se passando por um cliente, vítima, informa que perdeu o chip e que precisa ativar a linha naquele novo chip. O falsário confirma alguns dados da vítima e a operadora faz a transferência da linha. Assim, a partir dali, o criminoso passa a ter acesso exclusivo à linha telefônica da vítima. Ele passa também a ter acesso a dados de celular da pessoa, arquivos pessoais, acesso ao WhatsApp, Telegram, redes sociais e, em alguns casos, consegue acessar contas bancárias. Esse é o assunto que vamos abordar e analisar agora, do ponto de vista jurídico, para concluirmos se a empresa de telefonia é apenas vítima da situação junto com o cliente, ou se essas empresas possuem algum tipo de responsabilidade e se podem ser condenadas a indenizar o cliente pelo crime do qual ele foi vítima. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no canal Conversa Legal. Eu sou Augusto, sou advogado, estamos retomando nossas gravações, preparando conteúdos de alto nível referente a situações do nosso cotidiano. Lembre-se sempre que conhecimento é poder, e quem sabe o seu direito sabe mais. No começo do ano passado eu fui procurado por uma pessoa que foi vítima desse golpe chamado SIM swap. A história dele, em resumo, era a seguinte: ele percebeu que o celular dele, que ele tinha uma conta pós-paga, o celular estava sem linha para efetuar ligações, para receber. Então estava inoperante, sem linha e também sem acesso aos dados móveis de internet. Ele foi até a loja física, explicou a situação, um atendente disse para ele que estava resolvendo ali o problema e que ele podia ir embora. Passado pouco mais de uma hora, novamente ele percebeu que estava sem linha, sem sinal, e também sem acesso aos dados de internet móvel. E essa situação perdurou por mais de uma semana. Foram muitas idas e vindas até a loja. Cada vez que ele ia, um atendente passava para ele uma informação diferente, aquelas informações superficiais, evasivas, que não explicavam para ele exatamente o que estava acontecendo. Já passado mais de uma semana, ele novamente numa loja, ele já muito aborrecido, conversando com um funcionário lá, ouviu a seguinte informação. O funcionário disse para ele: "Olha, senhor, o chip do seu celular está sendo trocado reiteradamente, diversas vezes. Inclusive hoje, o seu chip já foi trocado 2 vezes. Aí o cliente ficou desesperado. Ele disse: "Olha, eu estou vindo aqui há mais de uma semana, eu não solicitei troca de chip nenhuma e nenhum chip foi trocado aqui para mim. Eu desconheço esse procedimento então que você está me passando, essa situação que você está falando." E o funcionário disse para ele: "Ah, então o senhor está sendo vítima de uma fraude." Abriu ali uma ocorrência e o cliente falou para ele, o meu cliente disse para ele: "Sendo assim, diante do que você está me falando, eu peço aqui agora o cancelamento da minha linha." E assim foi feito. O meu cliente solicitou ali o cancelamento da linha dele naquele momento. Ele me contou essa história, eu fiz algumas pesquisas na época na internet e descobri que aquilo era um golpe, que infelizmente acontece aí todos os dias. Orientei ele, o meu cliente, a fazer boletim de ocorrência, ele fez. Orientei ele a formalizar uma reclamação no SAC da operadora de telefonia, no SAC, na ouvidoria. Ele fez tudo isso. Inclusive ele recebeu respostas da operadora, respostas evasivas, superficiais e que não esclareceram para ele exatamente o que aconteceu. Como se não bastasse essa situação toda, ele observou também que nesse meio tempo em que ele foi vítima do golpe, naquela semana, os criminosos, sabe-se lá como, conseguiram acessar a conta bancária dele e fazer operações Pix, tirando valores da conta. Então ele teve também que ir ao banco, explicar a situação, abriu lá um procedimento de análise e solicitou o ressarcimento de valores.
O banco, passado ali mais de 10 dias de análise, entendeu que realmente ele foi vítima de uma fraude, de uma clonagem de linha telefônica, e o banco ressarciu a ele os valores que haviam sido tirados da conta dele. Então, nessa parte do banco, ele conseguiu resolver sem muitos problemas. Mas a questão que ele me trouxe, que ficou no ar, é a seguinte: a operadora de telefonia tem alguma responsabilidade pelo que aconteceu? E no meu entendimento, como advogado, a resposta é sim, e já vou explicar isso melhor para vocês. Pois bem, com a autorização desse cliente, após a gente conversar bastante, o nosso escritório, o meu escritório, ingressou com uma ação judicial contra a operadora de telefonia no Juizado Especial Cível, conhecido como Juizado de Pequenas Causas, pedindo uma indenização por danos morais. Então, no processo, nós contamos a história dele, fizemos a fundamentação jurídica, de acordo com os artigos de lei, e fizemos o pedido de uma indenização para ele por danos morais. Nesse processo, nós apresentamos a tese de que a empresa, a operadora de telefonia, possui responsabilidade pelos serviços que ela presta, pelos serviços que ela vende, e que esse tipo de fraude, de crime, demonstra fragilidade nos mecanismos de segurança da operadora, especialmente quando a empresa faz a transferência da linha ou a troca de chip sem tomar as devidas cautelas. Aliás, pelo certo, esse procedimento de transferência de linha, de troca de chip, nem poderia ser feito por telefone, mas só pessoalmente numa loja física da operadora, mediante confirmação de documentos e dados daquele cliente para ter certeza de que a linha está sendo trocada para o cliente certo, para a pessoa certa e não para um criminoso. Ademais, cá entre nós, sabemos que esse tipo de fraude muitas vezes acontece com a participação de algum funcionário mal intencionado da empresa. Então, nossa argumentação foi nesse sentido de que, embora em alguma medida é verdade que a empresa também é vítima desse tipo de crime, isso não a isenta de responsabilidade em relação ao serviço que ela vende, que ela presta, de modo que ela é responsável pelas falhas dos mecanismos de segurança de seus sistemas. Nesse sentido, nós pedimos então que o cliente fosse indenizado em algum valor a título de danos morais por todo o transtorno, por todo o aborrecimento, todo o sofrimento que ele passou naqueles dias. No final do ano passado, o processo dele foi julgado. E antes de eu explicar como foi o julgamento desse processo, eu peço agora a você que se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Faça isso agora, não deixe para depois, para você não esquecer. Se inscreva aí, deixe o seu like para nos incentivar a continuarmos criando conteúdo como esses. Ative aí o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Pois bem, o juiz julgou o processo acatando a nossa tese. E num dado momento da sentença, é interessante que o juiz chegou a escrever o seguinte, que a linha telefônica é administrada pela operadora, que detém o dever de segurança perante seus clientes, para que esse tipo de fraude não aconteça. Então o juiz, em resumo, ele acatou a nossa tese e ao final do processo, na sentença, ele condenou então a operadora a pagar ao meu cliente R$6.000 a título de danos morais. Nesse processo, a operadora poderia recorrer ainda da decisão pedindo um novo julgamento, mas por alguma razão eles não recorreram. Fizeram contato telefônico com o meu escritório, pediram uma pequena redução do valor para pagamento à vista e assim foi feito. Então, meu cliente recebeu essa indenização. Sobre o valor que ele recebeu, o nosso escritório cobrou um percentual de honorários, como de praxe, e assim o caso dele foi finalizado praticamente em um ano. E aí você pode me perguntar, Augusto, então, se eu passar por esse tipo de situação e eu entrar com uma ação judicial, terá esse mesmo desfecho? A resposta é não exatamente. Cada caso é um caso, tem os seus detalhes,
Cada juiz tem um entendimento e uma interpretação das coisas. Cada fórum de cada região tem uma velocidade de trabalho diferente. Veja que nesse caso que eu contei, o meu cliente teve contas bancárias invadidas. Isso é muito sério, muito grave. Pode ter caso que houve acesso a redes sociais. Pode ter outro caso que houve apenas a clonagem da linha e nada mais. Então todos esses detalhes fazem diferença na análise do caso e na interpretação do juiz que vai decidir o processo. O que eu posso afirmar é que além desse meu processo, que tive êxito, eu pesquisei diversos outros julgados de processos similares que aconteceram aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e na maioria desses processos houve também condenação em danos morais, como aconteceu no meu caso. Condenações que variam geralmente entre R$1.000, podendo chegar aí em torno de R$7.000. Cada juiz faz a sua análise, pode não dar nada ou pode dar alguma condenação no valor que o julgador entender cabível. E aí você pode me dizer, nossa Augusto, mas essa condenação, essa indenização é em valor muito baixo. E eu digo, também acho o valor baixo. Mas penso que se você passou por uma situação dessa e não acionar a operadora, você não vai ganhar nada. Então você pode passar por esse transtorno todo desse golpe e não receber nada, ou pode receber algum valor a título de danos morais, mesmo que pequeno. E esse tipo de processo, quando feito no Juizado Especial Cível, no JEC, ele não tem custos de taxa de processo ou custas de processo para a pessoa que está acionando. Ou seja, a pessoa consegue ingressar com a ação sem pagar nenhum valor ao Poder Judiciário. Então eu espero que você nunca venha a ser a vítima desse golpe de clonagem de linha de celular, porque é algo muito desagradável, para dizer o mínimo. Mas se acontecer de você passar por isso, eu oriento que você converse com um advogado de confiança, que ele vai te dizer se no seu caso vale a pena ingressar com uma ação ou se não vale a pena. Esse foi o nosso tema de hoje. Se você precisar, procure sempre um advogado de sua confiança. Se nós pudermos te ajudar de alguma maneira, segue aqui abaixo os nossos contatos no descritivo do vídeo. E agora eu quero saber de você. Você já teve a sua linha clonada? Você conhece alguém que passou por esse problema? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e parabéns. Parabéns, porque isso demonstra que você é uma pessoa que busca conhecimento e busca conhecer melhor os seus direitos. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, grande abraço e tchau!